alguns pontos que você deve levar em consideração na hora de você fazer a sua transição de carreira, tá? Então, é sobre esses 5 pontos que você deve avaliar na hora de fazer uma mudança de carreira, na hora de você fazer a sua transição de carreira. Então, é muito importante que você não faça uma transição de carreira pautada na emoção, porque todas as vezes que a gente toma uma decisão pautada nas emoções, a gente tem a tendência a errar. Eu trabalho, o meu público, a grande parte deles são mulheres, tá? Mulheres acima de 40 anos, que estão aí repensando a sua vida profissional, buscando uma qualidade de vida melhor, querendo ter mais tempo com a família, com os filhos, às vezes está infeliz naquele trabalho, naquela atividade, ou não se encontra mais, não se identifica mais com a atividade, com a cultura da empresa. Então, aqui é o lugar certo. Aqui a gente fala sobre transição de carreira, para que você possa fazer a sua de forma segura e planejada. E como tudo na vida, né? Tem ciclos, né? E os ciclos, eles se fecham de forma natural, como na nossa vida em si. Como, por exemplo, existe o ciclo da infância, da adolescência, da fase adulta, da terceira idade, e os ciclos vão se fechando naturalmente. E que a nossa vida profissional também não é diferente. É da mesma forma, tá? Então, a gente precisa entender que tem ciclos que vai se fechando na nossa vida. E pode ser que esse trabalho que você tenha, que você esteja assumindo hoje, esteja se encerrando esse ciclo. Assim como aconteceu comigo. E eu não tinha ideia de que o meu ciclo naquela grande empresa estava se fechando. E por eu, naquela época, não ter um preparo, não ter um planejamento, eu sofri muito para chegar no eixo e chegar onde eu cheguei hoje. Então, eu estou aqui justamente para quê? Para encurtar o seu caminho, para você não sofrer com a sua transição de carreira, para você não ficar angustiada sem saber o que fazer. Aqui a gente tem um caminho, um passo a passo para te orientar naquilo que você precisa para a sua transição de carreira, certo? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar hoje esse tema, né? Que são 5 pontos que você deve avaliar na hora de fazer uma mudança de carreira, fazer uma transição de carreira, certo? Então, vamos ao primeiro ponto. Mas antes de eu ir ao primeiro ponto, eu quero trazer um estudo para vocês, né? Que já é uma pesquisa feita no mercado, onde 90% dos brasileiros estão infelizes com o seu emprego, com a sua atual atividade profissional. Então, o porquê isso? O que está acontecendo, né? Então, as pessoas não param para analisar a causa verdadeira pelo qual ela está se sentindo assim. Eu não sei se vocês aí já se sentiram dessa forma. Eu já me senti assim. Me senti muito infeliz dentro de um trabalho o qual eu amava muito, um trabalho que eu tinha paixão por aquele trabalho. E, num determinado momento, o meu ciclo foi se fechando e eu, sem ter esse entendimento, eu sofri muito com isso. Sofri porque eu não queria acordar e ir para aquele local. Sofri porque aquela atividade já não fazia mais parte da minha vida. O ambiente não me proporcionava mais nada e eu fiquei ali sem entender o que estava acontecendo. Então, quando você vai fazer uma transição de carreira, acendeu alguns sinais de alerta que você está percebendo a, a infelicidade, a insatisfação naquilo que você faz. Então, é importante que você identifique. E aí tem continuando sobre o estudo, né? Conforme eu disse, 90% dos brasileiros estão infelizes na sua profissão. 36 dessas pessoas estão infelizes com a atividade. E 64%
eles têm possibilidade de querer fazer algo diferente do que eles estão fazendo. Então, é possível que essa pessoa que esteja nesse 64%, que ela de fato queira sair, por exemplo, do mercado empregatício, né, como CLT, e vai empreender, e vai ter o seu próprio negócio, tá? Então, é possível, porque ela está insatisfeita com aquilo e ela busca algo diferente para a vida dela. Então, sobre essa estatística, sobre esse estudo que já está sendo feito, qual é o primeiro ponto que você precisa avaliar na sua transição de carreira, na sua mudança, né? Talvez de um emprego para outro emprego, de um emprego rede privada para um emprego rede pública, ou até mesmo para sair de um emprego de CLT para ir empreender. Então, o primeiro ponto que você deve avaliar é o motivo pelo qual você quer essa mudança. É importante você encontrar a causa. Você precisa ir na causa daquilo que de fato está levando você a fazer uma mudança de emprego. Então, esse motivo, né, pode ser vários os motivos pelos quais você não quer mais ficar ali. Pode ser, por exemplo, um aumento de salário que você queira ter e essa empresa que você está, ela não te possibilita isso. Pode ser trabalhar num local onde tenha uma melhor infraestrutura, tá? Como, por exemplo, qual o outro motivo que pode ser? A congruência com os seus valores. Você está numa empresa que essa empresa não tem mais congruência com o que você pensa, com o que você acredita, não tem congruência com os seus valores. Por isso que é importante, quando eu, por exemplo, dentro da minha mentoria, quando eu trabalho a mentoria com uma pessoa da transição de carreira, a gente faz um alinhamento de todos os valores da pessoa. A gente levanta até valores que ela nem sabe que tem, que para ela é considerado importante. E a gente faz essa congruência. Para quê? Para ver se de fato aquilo que aquele local onde ela trabalha, se está congruente com aquilo que ela acredita. Então, por isso a importância de se fazer uma avaliação da congruência dos seus valores. A Bíblia até fala, né, que é impossível duas pessoas andarem juntas se elas não têm o mesmo objetivo. Então, imagina você casada com o seu parceiro e você não tem mais objetivo em comum com essa pessoa. Não vai dar certo você continuar. E da mesma forma funciona para a sua vida profissional. Não é diferente. Se você entrou numa empresa, aquela empresa tinha uma cultura, e no decorrer do tempo ela foi mudando os seus valores, foi mudando a sua cultura, ou até mesmo você entrou e nem percebeu quais eram os valores daquela empresa, né? E você começa a ver ali que aquilo já não está mais congruente com você. Em algum momento da sua vida, isso vai começar a te trazer uma insatisfação. E isso vai ficar ali recorrente em você. Vira e mexe, você vai se sentir como? Vai se sentir estressada, vai ficar sem vontade de ir para o trabalho, vai se estressar com os colegas de trabalho. E isso tudo pode começar a trazer à tona o seu processo de transição. E você não entender isso, tá? Por exemplo, uma outra coisa que você pode perceber que faz parte do motivo pelo qual você quer sair, os pacotes de benefícios. A empresa tinha X benefícios e ela foi tirando todos esses benefícios e você chega ao ponto de falar, não está mais fazendo sentido, a empresa não valoriza o funcionário, foi tirado os benefícios que a gente tinha. A gente percebe isso, sabe aonde? Em Caxias para esses funcionários públicos de Caxias, onde o prefeito ele foi tirando todos os benefícios dos professores e deixando os professores sem benefício algum.
E o que aconteceu com esses professores? Muitos saíram, se aposentaram, entraram com a sua aposentadoria, estão tristes, estão deprimidos, enfim. E isso pode acontecer. E aí é algo que você precisa, de fato, repensar a sua carreira, repensar aquilo que você quer para você, tá? Um outro motivo pode ser você querer uma atividade diferente da que você está executando hoje. Aquilo que você está fazendo hoje já não está mais fazendo sentido para você. E quando não faz sentido, perde a graça. Já começa a não ter a satisfação naquilo que você faz. Já não é leve ir trabalhar, já se torna um fardo pesado para você, tá? Então, é importante que você identifique o primeiro motivo, né, para você saber avaliar a questão da sua transição de carreira. Qual é o motivo que me faz fazer essa transição de carreira? Qual é o motivo principal que me leva a mudar desse emprego? Certo? Então, isso que é importante, é você fazer essa avaliação. Uma outra coisa pode ser também o acúmulo de trabalho, de tarefas, e você tal como sobrecarregada. A empresa tem condições de fazer uma contratação, colocar uma pessoa para dividir o trabalho, mas ela não faz, porque para ela é econômico demais ter você ali com ela, fazendo o trabalho de 2, 3, 4 pessoas, certo? Então, a sobrecarga, o acúmulo de trabalho, pode ser também um motivo pelo qual você queira estar saindo dessa empresa. A área de atuação, por exemplo, você pode não estar satisfeita com o que você está fazendo. Eu conheço pessoas que já veio, inclusive, fazer mentoria comigo, por exemplo, da área de TI, né? É um rapaz que é da área de TI, e ele estava insatisfeito, se sentindo apenas assim, no piloto automático ali da vida dele, e aquilo não estava trazendo satisfação. E o que ele fez? Ele se preparou, ele fez alguns cursos e hoje está migrando dessa área de TI para uma área de agilidade, para uma área onde ele vai ter a habilidade de utilizar o Scrum, certo? Então, o que eu falo para você? É importante você avaliar o seu motivo. O seu motivo não é o motivo do outro. E essa particularidade que é interessante, porque você não é igual a ninguém. O que te motiva pode ser que não motive o seu colega. E aí, quando você faz essa autoavaliação, você avalia esse ponto, você toma uma decisão mais assertiva, uma decisão que vai te levar a uma satisfação profissional. E é importante você fazer essa pergunta: por que eu quero mudar? Qual o motivo pelo qual eu quero mudar desse emprego, dessa atividade, fazer uma transição de carreira, começar uma carreira do zero? Qual o verdadeiro motivo? Então, quando você responde essa pergunta, fica mais fácil de você seguir rumo a um objetivo eficaz, a um resultado eficaz, ok? Então, vamos ao segundo ponto. O segundo ponto que você deve avaliar é dar uma atenção ao cenário econômico, certo? Você observar o mercado que você está, o quanto você domina esse mercado, as possibilidades desse mercado que você está atuando. Vamos dizer assim, aqui está a Drica. A Drica faz bolos maravilhosos, certo? Então, pensa numa coisa. O mercado de confeitaria, né? É um mercado que é extremamente promissor. É um mercado que está em alta. Então, o mercado de confeitaria, existe várias possibilidades dentro desse mercado, vários nichos dentro desse mercado, certo? De bolo de festa, de bolo comum, de bolo de padaria. Eu não entendo muito, né? Mas eu sei dizer que existe várias possibilidades de você trabalhar como confeiteira em vários aspectos, certo? Então, quando você para analisar o seu mercado, o que você está
e observar o mercado o qual você quer ir, né? O seu desejo de você fazer essa transição, então isso vai fazer toda a diferença. Quando você passa a analisar o mercado, fazer uma pesquisa mesmo do mercado, sabe? Entender o cenário, como está sendo feito, pessoas que estão tendo sucesso dentro daquele mercado, quais os nichos que estão se sobressaindo a mais. Então, isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer a diferença quando você avalia o cenário. Você não sai de um emprego para o outro sem fazer essa avaliação. Primeiro, você avalia os seus motivos pelos quais você quer fazer essa mudança. Segundo, você avalia o cenário econômico do seu mercado, do que você está e o mercado que você quer ir. Imagina que você quer fazer uma transição do zero. Você trabalha como recepcionista e você quer fazer uma transição para gerente. Você tem habilidades que você precisa desenvolver, que como recepcionista você não tem. E como gerente você vai precisar ter. Então é importante você avaliar. Imagina começar uma profissão do zero. Você, a vida inteira, você viveu como um empregado de carteira assinada, ali sobre o domínio da CLT. E você deseja sair da CLT e você empreender. Você precisa entender o cenário que você vai, sabe? Qual é o nicho que você vai atuar, como esse nicho se comporta, o que esse nicho tem de altos e baixos, sabe? Você perceber as habilidades que você precisa ter dentro desse nicho. Então, tudo isso faz parte de uma autoavaliação. Então, quando você está dentro de um acompanhamento, você vai conseguir avaliar cada ponto desse, certo? E você não vai se sentir perdida, não vai se sentir sem uma saída para você. Porque, como eu digo, tudo tem uma técnica, tudo tem um caminho a seguir. E quando você tem esse caminho à tua disposição, fica muito mais fácil, encurta, né, as dificuldades, sai as pedras do meio do caminho, tudo aquilo que a gente não sabe como fazer, você vai receber as orientações para isso, tá bom? Então vamos agora para o terceiro ponto que você precisa avaliar. E esse terceiro ponto é muito importante, porque pode ser uma decisão que você vá tomar e essa decisão pode não ser boa para você, tá? Por isso que eu digo, quando se faz uma transição de carreira, essa transição ela precisa ser planejada. Ela precisa gerar em você segurança. Se você não conhece o cenário o qual você quer ir, então é importante que você pare, você reflita e você estude. Então é importante você considerar o que nesse terceiro ponto? Considere a estabilidade da empresa que você está. Olha para a sua empresa, veja a estabilidade que ela te promove, ainda que você não esteja satisfeito ou satisfeita com ela, tá? Se você não está satisfeito com essa empresa, observa os pontos positivos dela, a estabilidade que ela te dá, há quanto tempo você está dentro dessa empresa, como é a sua relação com o seu chefe, com os seus colegas, como é a sua habilidade de se desenvolver dentro da sua área que você tem, dentro do setor que você atua. Então, isso tudo conta. Então, por que que conta? Porque quando você for buscar uma empresa, você vai estar, de fato, começando do zero em outra empresa. E aí você não conhece direito a estabilidade dessa empresa que você está indo. O domínio que você tem daquele setor, daquela área, tá? Você pode até ter uma habilidade técnica, mas pode te faltar uma habilidade de você lidar com as pessoas que estão ali dentro. E muitas das vezes as pessoas elas são demitidas não é pela sua falta de função técnica, falta de habilidade técnica, e sim pela habilidade comportamental. 80% das pessoas são demitidas pela questão comportamental.
E aí, se você pega uma pessoa que ela já é difícil de se lidar e você entrar nesse novo cenário e você pode passar a ser perseguido. Pode, isso é natural, mas é importante que você avalie isso. E você quer fazer essa transição, então considere a estabilidade, faça de maneira planejada, comece a estudar, comece a ver as habilidades que te faltam, que você precisa desenvolver ao longo de um período que você vai determinar uma data. Então, isso tudo faz muita diferença, tá? É você olhar a tua empresa e o que essa empresa que você está, ela te oferece de condições de crescimento profissional. Isso pode ser um fator. Se você tem dentro dessa empresa, você tem a chance de crescer, talvez cabe você esperar um pouco mais para você fazer essa transição. Às vezes, a transição de carreira, ela não precisa necessariamente você sair dessa empresa e ir começar uma carreira do zero, tá? Você pode simplesmente sair de um setor e ir para um outro e você se sentir super bem. Por isso que é importante que você avalie o seu real motivo, porque o seu real motivo vai levar você para o seu destino. E talvez o seu destino não seja sair da empresa, e sim sair do setor, ir para uma nova área. Você pode estudar, se desenvolver e ter a oportunidade de você ir para uma nova área dentro da mesma empresa, sabe? Então, por isso que é importante você fazer essa avaliação, ok? Vamos então agora para o quarto item, tá? Aliás, eu quero falar um pouquinho mais sobre esse terceiro item. O que é importante você considerar? Algumas perguntas que eu vou trazer aqui para você avaliar isso, tá? Como, por exemplo, a minha empresa atual oferece condições de crescimento profissional? É uma pergunta que vai te levar a uma resposta. Sou estimulado o suficiente para conseguir este crescimento? A empresa, ela te estimula você a crescer, a você se desenvolver? Ela tem possibilidades de pagar um curso para você? Por exemplo, quando eu fiz a minha transição de carreira para o mercado onde eu estou hoje, que é o mercado de treinamento e desenvolvimento de pessoas, e cheguei ao nível da carreira, né? De trabalhar com transição de carreira. Eu trabalhava na área comercial. E a empresa era tão boa, mas muito boa mesmo, que eu fiz várias formações de desenvolvimento pessoal e profissional e a empresa pagou para mim. Então eu digo para você, quem sabe você tem a oportunidade, a empresa quer investir em você e você não está aproveitando, entendeu? Você não está aproveitando a oportunidade. Tem empresas que pagam até 50% de uma faculdade, caso você queira, e você talvez não esteja aproveitando, certo? Então, assim, hoje existem muitas possibilidades, e ainda que ela não pague, dependendo da sua proatividade, de você chegar para o seu chefe, você falar que você gostaria de estudar uma área que de repente tenha afinidade com o que você faz, ela pode investir em você. Ainda que para ela não seja uma regra, ela pode trazer uma exceção, porque ela está vendo que você tem o desejo de crescer dentro da empresa e vai servir a ela durante muito tempo. Então, talvez seja uma oportunidade. Se você está há 17 anos nessa empresa, e a empresa não te dá a possibilidade de crescer, e inclusive não investe em você para você estudar, então a gente entende que está mais do que na hora de você partir para o novo, tá? Aí você vai dizer assim para mim, Elinês, mas eu tenho medo, eu estou muito insegura, o mercado está estranho. Existe a possibilidade? Sim, você é que tem que tomar as rédeas da sua carreira, tá? Com certeza a sua carreira ela está nas mãos da empresa. Ela está governando a sua carreira.
Então, está mais do que na hora. Eu fiquei 15 anos. E desses 15 anos, na verdade, não foram 15, né? 15 menos 3, 12. 12 anos eu servi a essa empresa, passei por todos os cargos dentro dessa empresa e ela não me exigiu uma faculdade. Quando eu saí, foi que eu comecei a fazer a minha faculdade. Aos 40 anos, eu me formei com os 45. Nos 45 do segundo tempo, eu fiz a minha formação. Saindo, 2 anos depois que eu saí da empresa, foi que eu consegui me formar. Ela nunca me exigiu que eu estudasse ou que eu fizesse algum curso para servi-la, porque eu atendia a ela tão bem as necessidades dela, que era tudo para ela, era vender, era construir equipe, tudo isso, e sem uma formação. Então, o que que eu entendi desse tempo? Que eu deixei a minha vida profissional nas mãos de uma empresa. Era uma empresa muito boa? Era. Mas quando eu estava nos meus últimos 3 anos, que foram os piores anos da minha vida, que eu passei lá, onde eu cheguei ao fundo do poço, com depressão, com angústia, insatisfeita, não queria estar mais lá dentro, aí foi que eu acordei. Eu falei, preciso investir em mim, preciso fazer alguma coisa para mim. E o pior, eu saí de lá, né, sem saber ainda direito o que, que eu ia fazer. Você imagina 15 anos. E aí foi onde eu comecei ali a abrir a oportunidade, abrir meu leque, abrir minha visão. Eu comecei a investir em mim, estudo, e eu ainda tive a sorte que ela pagou para mim. Ela pagou várias formações para mim. E aquelas formações me ajudou muito a eu fazer a minha transição de carreira, a eu chegar a descobrir de fato o que eu queria para a minha vida, que era estar aqui hoje com vocês, trabalhando com desenvolvimento profissional, certo? E dali eu não parei mais de estudar. Dali eu mergulhei dentro da parte de transição de carreira, de acompanhamento, de desenvolvimento pessoal. Tudo que eu pude fazer de formação, eu fui fazendo e até o dia de hoje eu faço. Porque eu passei a ser a protagonista da minha vida profissional. Eu não deixo mais ninguém tomar conta da minha vida profissional. Sou eu que tomo conta. Sou eu que estou com as rédeas dela. E aí você está na insegurança, não sabe o que faz direito, né? Pois é. Quando você consegue fazer o alinhamento de todas as áreas da sua vida, de todos os seus valores, de tudo que tem a ver e com relação a você, aí você sai da zona de insegurança. Você consegue de fato ter a autoconfiança para você seguir. E eu demorei aí em torno de uns 2 anos para voltar à minha autoconfiança, eu saber exatamente o que eu queria, e dali, depois que eu acertei, e dentro desse fundo do poço, eu consegui desenvolver um método onde eu apliquei na minha transição de carreira e hoje eu aplico para pessoas que querem fazer a transição de carreira. E precisa de um método. Você não vai tomar decisões precipitadas, pautadas em emoção. Você precisa tomar decisões pautadas com números, com dados na mão. E aí você vai seguindo de forma segura, certo? Uma outra pergunta aqui. Vou perder mais se sair ou se ficar? Existe uma ferramenta que a gente utiliza para você identificar o que você ganha, o que você perde quando você está diante de escolhas, né? Por exemplo, caso você tenha família, né? Será que eles têm os recursos suficientes para acompanhar a sua mudança? São questionamentos inteligentes que você precisa fazer para você acertar na sua carreira, para você fazer ela de maneira segura e planejada, que é exatamente o que eu prometo para vocês, né? Fazer essa transição de forma segura, sem sentir tantos danos, sem sentir tantas dificuldades nesse momento. Porque você vai botando pé, você vai sentindo firmeza e você vai caminhando rumo ao seu objetivo, tá? Então, olha, o mercado escolhido está acessível, é importante você avaliar isso.
Quais são as vagas abertas atualmente dentro da área que eu quero ir? Tudo são perguntas que você vai fazendo e você vai se respondendo. Que tipo de novo emprego eu quero? Eu quero empreender? Eu quero ser dona do meu próprio negócio? Eu quero continuar com a CLT de carteira assinada? Eu quero ter os dois? Eu quero empreender e eu quero ter a CLT? Então você escolhe. E hoje, nós precisamos, como profissional, a gente não pode apenas viver uma habilidade só. É preciso que você se desenvolva. Se você tem habilidade para trabalhar na CLT e empreender, faça os dois. Entendeu? Se você tem tempo e disponibilidade para isso, faça. Porque você vai conseguir. Ou então, escolha um. Fica na CLT ou até mesmo você pode empreender, certo? E também outras perguntas, como o mercado escolhido está acessível? Tá aquecido para eu ir para esse mercado? Então, são coisas que você precisa estudar, tá bom? O quarto ponto que você precisa avaliar é pesquisar tudo sobre a área que você quer migrar. Tudo. E quando eu digo é tudo mesmo. Por exemplo, a média de salário, vamos supor que seja a transferência de um trabalho, de um emprego para o outro, né? A média de salário dessa nova profissão sua, você conversar com alguém da área, um professor, uma pessoa atuante na área que possa te dar um parecer a respeito, tá? Entender os requisitos necessários e exigidos de uma vaga. Quando você olhar cada ponto, você vai se candidatar a uma vaga. Você precisa ter pelo menos 80% daquela vaga preenchida com as suas habilidades. Se não, é um tiro no pé, porque você não vai conseguir, porque o mercado está muito acirrado. Depois da pandemia, principalmente, que o número de pessoas desempregadas aumentou, o que acontece? Existe muita gente capacitada no mercado. Então, você precisa também estar ali dentro da média do que eles estão pedindo, no mínimo de 80%. E qual vai ser o seu diferencial? Já falo de antemão. Você quer passar por uma entrevista e mostrar que você tem capacidade do autoconhecimento. Você precisa provar isso, que você tem boas habilidades dentro do autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer bem. E você mostra isso numa entrevista, certo? O autoconhecimento hoje é uma das maiores competências hoje exigida para o mercado de trabalho. Então, quando você tem essa habilidade muito bem desenvolvida, você se mostra competente dentro dessa área. Você se mostra segura, você fala muito bem de você, você sabe pontuar os seus pontos de melhoria de forma eficaz e você consegue envolver aquela pessoa que está te entrevistando. Você encanta, certo? Então, são esses fatores que é preciso avaliar, né? Avaliar bem o mercado, estudar a vaga, as opções de crescimento dentro dessa área que você quer, observar a cultura, o ambiente, o estilo de gestão desse tipo de mercado que você está indo, analisar as mudanças, se essas mudanças faz sentido para o seu contexto ou não. Isso tudo você tem que avaliar dentro desse contexto de transição, tá? O que mais? Já falei aqui, né? Observar a cultura dessa empresa, o ambiente, o estilo de gestão, como essa empresa se posiciona no mercado. Então, isso vai fazer a diferença para você, tá bom? E para a gente fechar o quinto ponto, né? Que você precisa avaliar para a sua transição de carreira. E qual é esse quinto ponto, tá? Que esses pontos, né? Que se você de fato está se conectando com essa futura área, avalia os pontos que te conectam com essa futura área. Olha para essa profissão,
olha para essa vaga ou olha para esse mercado que de repente você quer empreender. E o que te chama a atenção? O que salta aos teus olhos? O que te conecta, o que te leva a você querer ir para essa nova profissão? O que te encanta? Então, quando você responde essas perguntas, fica mais fácil de você fazer a sua transição. Então, agora, baseado nesses 5 pontos, eu vou deixar aqui algumas dicas para você, tá? Para você avaliar esse seu processo de transição de carreira. E a primeira dica seria você avaliar os pontos positivos e os pontos negativos da empresa que você está. Faz uma lista, tá? Lista dos pontos positivos e lista dos pontos negativos. Quem sobressai mais, negativos ou positivos? E baseado nisso, você vai olhar e vai ver o que faz sentido para você. Ficar mais um tempo ou não, certo? Então, quando você faz essa avaliação, você se sente mais seguro, porque você percebe que existem muitos pontos positivos que faz você ficar, ou não, muitos pontos negativos que já passou da hora de você sair dali, tá? Fazer uma lista de tudo que você precisa aprender e fazer para fazer a sua transição. Ou seja, monta uma listinha de tudo. Por exemplo, você vai para uma área nova. Você saiu da área administrativa e você quer ir empreender. Vamos supor, tá? Eu quero trabalhar como confeiteira, Elinês. E aí? O que você precisa aprender? Você precisa fazer a massa, você precisa fazer um recheio, você precisa fazer um bolo, você precisa de cursos dentro da área, quais as habilidades, você precisa entender de forma, você precisa entender de temperatura de forno, você precisa entender de um monte de coisas. Então, você precisa montar uma lista daquilo que, de fato, você precisa aprender nessa área. Então, fazer uma lista de todas as habilidades que você precisa desenvolver, sabe? Dos cursos que você tem que fazer dentro dessa área. E aí vem a questão do quê? Da organização financeira, de você a cada período ir investindo e fazendo um curso, fazendo o outro, para você estar preparado. Eu tenho 2 amigas que trabalharam comigo nessa empresa, né, na Barça, e quando elas estavam para sair da empresa, né, quando elas tomaram a decisão de sair, elas combinaram as 2 e começaram a fazer cursos dentro da área da beleza. Mas só que elas não queriam ficar aqui no Brasil. Elas se prepararam e foram para fora. Hoje moram nos Estados Unidos, as 2 já há muitos anos. Mas elas se prepararam com inglês, com cursos dentro da área da beleza. E aí, quando elas chegaram lá, elas já estavam preparadas para assumir o controle da vida delas fora do país. E já chegaram já com o trabalho, aquela coisa toda. As 2 se casaram lá, entendeu? Então, assim, hoje vivem lá e vivem muito bem. Então, o que acontece? Planejamento, organização. Tira da mente e passa para o papel. Tira da mente e passa para o papel. É o primeiro ato que você tem que começar a fazer da sua transição. Tudo que está na sua mente, você despeja numa agenda, despeja num caderno, para você o quê? Ter espaço para pensar em coisas novas, certo? Então, assim, isso daí é uma coisa assim que vai fazer você acelerar o teu processo da transição. Só o fato de você desvaziar a mente, jogar para o papel, já vai dar uma diferença grande em você. Você já vai se sentir motivada com isso, tá? Uma outra dica, ter a certeza que a mudança que você quer fazer é uma mudança de carreira ou uma mudança de emprego, tá? Por quê? Existe uma diferença, carreira e emprego. Carreira é a sua jornada profissional. Emprego é um momento da sua carreira que você está vivendo. Então, o que de fato você quer? Você quer uma transição de carreira para ir para uma nova área do zero? Você quer apenas mudar de emprego? E dentro da transição de carreira,
existem várias nuances que é importante você saber. Às vezes você está insatisfeita dentro daquela atividade que você está, e a mudança apenas de um setor para o outro pode ser muito produtivo para você e você se sentir super bem, certo? Às vezes é a cultura da empresa que você já não está mais se adaptando. Então, quando você muda de cultura, vai para uma outra empresa dentro da mesma área, você vai se tornar feliz ali. Então, a transição, ela tem vários aspectos, né? Pode ser uma transição de uma pessoa que é empregada que quer empreender, é uma transição de carreira, por exemplo, nunca empreendeu e quer empreender, é uma transição do zero, certo? Então, ela sair de uma empresa para outra é uma outra transição. Uma promoção, ela saiu de um cargo de recepcionista e passou a assumir uma supervisão, é uma transição. Então, saiu do mercado corporativo e foi para o mercado estatutário, passou num concurso público, é uma transição. Então, isso tudo faz parte de uma transição, de uma mudança de carreira. E é importante você definir e ter a certeza disso. O que de fato é essa mudança que eu quero fazer profissionalmente? É uma mudança de carreira ou é uma mudança de emprego? Ou é uma mudança apenas por uma promoção, por um setor que você queira? Então, essas coisas vai fazer a diferença. Então, quando você passa a avaliar esses 5 pontos que eu passei aqui para vocês, é onde realmente vocês vão ter a certeza. Eu vou repassar esses pontos aqui para que vocês possam relembrar, tá bom? Então, o primeiro ponto para você fazer uma avaliação na sua mudança, né, na sua transição de carreira, é encontrar o motivo pelo qual você quer mudar, tá? O segundo ponto é você dar atenção ao cenário econômico, o mercado que você está e o mercado que você quer ir, tá? O terceiro ponto é você considerar a estabilidade daquela empresa, olhar os pontos positivos daquela empresa e colocar do lado os pontos negativos e do cenário que você deseja ir, da empresa que você quer ir, do local que você quer trabalhar, tá bom? O quarto é você avaliar e pesquisar tudo sobre a área que você quer ir, a área que você deseja transitar, para que você queira começar a sua nova jornada. Ou seja, avaliar e pesquisar tudo sobre a área a qual você quer migrar. E, por fim, o último ponto é você avaliar os pontos que te conectam com essa futura área. O que salta aos teus olhos ali, que faz você querer ir para essa área? Então, quando isso está em congruência com os seus objetivos, com as áreas da sua vida, com as pessoas que te cercam, possivelmente a sua transição de carreira será segura e planejada.